Recording in progress. Bom, vamos lá? Começar? Olá, pessoal, mais uma vez com vocês aqui na Quinta com Você. Eu sou a Fabi Oliveira. Eu sou a Alexandra dos Santos. E hoje nós vamos falar sobre autocontrole. Mas antes da gente começar o nosso assunto, já vou te convidar que nós estamos com uma página nova, tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse vídeo, esse podcast vão estar lá, né, Ale? O podcast aí já. Ok. Uhum. E tudo isso vai estar lá também, mas eu quero convidar você. No Instagram, @conteúdovocê, né? E no YouTube, conteúdovocê.sa. Não deixe de seguir a gente, não deixe de assistir aqui ou lá, onde você estiver, continua com a gente, tá? Porque esse conteúdo de quinta-feira é pra você. Isso. E hoje nós vamos falar sobre autocontrole. O que a gente tem para dizer para ele sobre isso, Ale? Que o autocontrole é extremamente importante em todas as áreas das nossas vidas. Você precisa ter controle diante de tudo que você vivencia, diante de tudo que você sente, né? Muitas vezes uma situação que vem de fora te faz perder o controle. E se você não estiver centrado, se você não estiver com a sua mente plena, centrada, entendendo o que está acontecendo e pensar para poder resolver a questão, você acaba perdendo o controle realmente. Verdade. Então, o controle, você está dizendo que o controle não necessariamente você tem, mas você pode adquirir, você pode treinar. Isso é um treino, exatamente. O autocontrole é um treino, é totalmente treino. É você treinar principalmente o teu pensamento, né? É você ficar sempre desperta para o seu pensamento, porque tudo começa pelo pensamento. E olha só, Fabi, eu vou te falar, o pensamento, ele surge de uma maneira muito automática. Os nossos pensamentos, eu tô aqui falando com você e aqui os nossos pensamentos, eles não param de ficar correndo, né? Então é como se eles estivessem passando e você pega ele com a mão. Pera aí, esse daqui que eu vou pensar nele hoje, né? Então é exatamente assim quando nós focamos no nosso pensamento. Quando nós vivenciamos uma situação que nos faz realmente sair do controle. Então você está enxergando aquilo e automaticamente vem um pensamento para você. E esse pensamento gera um sentimento, que automaticamente gera uma reação. Uma reação física e comportamental. A reação física, ela pode ser suor, tremor, gagueira. A pessoa desmaia, a pessoa perde o foco, ela fica maluca, ela pode gritar, como ela também pode ficar muda. Ela simplesmente perde o controle da situação. Entendi. E geralmente, uma coisa que eu li, mas eu não me recordo agora onde, quando a pessoa está gritando ou se alterando, geralmente é quando ela tem a percepção de que perdeu o controle mesmo. Exato. Aí ela se altera para tentar dominar a situação. Faz sentido? Total sentido. E aí é quando ela perde totalmente a razão, né? Que aí a gente Além do controle, perde a razão. Além do controle, ela perde a razão. Porque ela está descontrolada e normalmente o que a pessoa pergunta? Você está louca? Por que você está gritando assim? Por que você está agindo dessa forma? Então, assim, por isso que é muito importante esse autocontrole, você saber educar os teus pensamentos, saber reconhecer quando vem aqueles pensamentos, aqueles gatilhos mentais que te fazem sair do eixo, sair da mente sábia, que é o que eu mais gosto de utilizar, que é a mente sábia. Que nós temos 3 tipos de mente, né, Fabi? Nós temos a mente racional, a mente emocional e a mente do meio, que é a mente sábia. É a mente que faz com que você fique mais centrada, com que você realmente não saia do foco, né? Não perca a razão, não perca o seu controle. E a falta de
autocontrole, ela dá sinais, Ale? Ou porque, assim, a gente está conversando aqui de uma forma pausada, mas, por exemplo, no trânsito, né? A gente vê muito descontrole no trânsito, né? Pessoas que brigam, discutem, às vezes acontecem tragédias. E são coisas de segundos ali que acontecem, né? Mas isso dá algum sinal antes? Você tem algum sinalzinho de que você talvez precise olhar mais para o seu controle, para você dominar mais seu controle ou não? Não tem sinal, é uma coisa rompante. É uma coisa que acontece naquele momento, né? Existem as pessoas que já são descontroladas normalmente, né? Elas perdem o controle por qualquer coisa. No trânsito, Fabi, é por esse motivo que eu te digo. O que é importante? É a pessoa observar, ela está dirigindo por ela, está dirigindo pelos outros também. Então, claro que vão aparecer aqueles que são um pouco mais agressivos no volante, que gostam de entrar na frente, que passam no farol vermelho. E isso, o que você precisa fazer, né? O que nós que somos motoristas devemos fazer, né? Olhar a atitude do outro e não xingar. Porque é exatamente por esse motivo que acontece todos os acidentes, os desastres e tudo mais que acontece no meio do trânsito, né? Mas surge aquele pensamento de xingar aquele outro motorista. De lembrar da mãe dele, de falar para ele, inclusive, ou a Dona Maria, né, que é o termo que as pessoas acabam usando, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer? Eu posso me manter no meu controle. Se eu estou fazendo tudo direitinho aqui, dirigindo, conduzindo, seja o que for, eu tenho que permanecer do jeito que eu estou. Entendi. Então, realmente, gente, você percebendo aí pelas falas da Lê, é uma coisa que você vai ter que treinar e é você prestar atenção em você, né? No seu sentimento, no que você está sentindo, e tudo vai depender da sua reação, né? Ou seja, o controle é seu, não é pelo que o outro está fazendo ou pelo que o outro está demonstrando. O controle é seu, você que precisa dominar ele ao ponto de você não sair, né, da sua estrutura, né, não sair das estribeiras, né? Exatamente. Eu já trabalhei num lugar, Ale, que uma das coisas que me fez sair de lá era esse descontrole em determinados líderes que eu tinha, né? Eram gritos, e assim, eu não tenho muito costume com isso, então eu achava que naquele contexto daquela empresa era normal, né? As pessoas que estavam lá há mais tempo achavam aquilo tudo normal, mas para mim foi agressivo. Era agressivo para mim. E depois, com o tempo, amadurecimento, eu entendi que era assédio moral até, inclusive. Sim. Né? Uma coisa que as empresas às vezes têm. Então, você que é líder, você que está à frente de um grupo, precisa mais do que ninguém de ter um controle, um autocontrole muito bom, né, Ale? Com certeza. Saber que está lidando com outras pessoas e cada pessoa tem o seu mundo, o seu território, né? Cada pessoa tem aquilo que ela realmente vivencia, e quando a pessoa, principalmente um líder, alguém que lida com outras pessoas, é entender que ela está lidando com alguém que tem um pensamento, um raciocínio totalmente diferente do dela, e é respeitar. Então, havendo esse respeito, não haverá descontrole, né? Não haverá falta de controle. Então, e é muito importante isso, principalmente para um líder, ou seja, quem for, né, Fabi? A gente tem que entender que o autocontrole é muito importante para o nosso dia a dia, para que a gente, inclusive, viva bem. A nossa saúde mental precisa, inclusive, de autocontrole. Verdade. Porque, às vezes, você mantém um controle muito bom, digamos, no horário comercial, né, dentro da sua empresa ou com determinadas pessoas, mas quando você chega em casa, que lida com a sua família, com as pessoas que você tem mais intimidade, aí você descontrola, aí é aquela... Uma vez eu ouvi, até foi um meme, né, de uma pessoa atendendo um telefone, todo educado, aí depois o menino fala alguma coisa, ele, peraí, menino, não sei o quê, e dá aquele grito, né? Então, ou seja, é o controle total, e não só em determinados momentos, né, Ale? Exatamente.
Eu me lembro desse áudio que você disse. É uma senhora que está falando, acho que ela está, acho que rezando, ensinando alguma coisa sobre calma, sobre paz, né? E é realmente isso, é a gente viver isso no nosso dia a dia em todas as situações, né? Tanto na fila do pão, como na fila do açougue, como dentro de casa, como no mercadinho, seja onde for. Né? O importante é nós termos realmente o controle sobre os nossos pensamentos, que nós chamamos também de domínio próprio, né, Fabi? Exatamente, domínio próprio, né? A gente precisa ter. E para ter domínio próprio, precisa se conhecer, né, Ale? Total. Eu acho que uma das coisas que menos acontece hoje em dia são as pessoas se preocuparem com você. Eu estava lendo um livro aqui, e Atitude Mental Positiva, maravilhoso. Na verdade, é um guia de bolso, né? Fininho, assim, ó, mas que dá umas dicas fantásticas. E ele fala exatamente isso, que a pessoa mais importante do mundo é você. Sem dúvida. Quando você aprender a dar importância para você, você vai se entender, vai se compreender, vai começar a ver seus sinais, né, de estresse, de raiva ou de amor, enfim, você vai conseguir identificar os seus sinais e melhorar a sua vida, e não só a sua. Porque quando você convive com uma pessoa que é centrada, que tem um autocontrole, eu entendo que o convívio daquele grupo fica melhor, né, Ale? Sim, é muito importante isso, Fabi, mas veja bem, também é importante a pessoa reconhecer o que está sentindo, né? Por quê? Porque eu também observo pessoas que muitas vezes, para não discutir, ela acaba não falando. E isso não significa que é autocontrole, porque ela se pune. E nós estamos falando aqui de pessoas que têm um domínio próprio, que têm autocontrole e que sabe se posicionar. Então é posição. É falar para a pessoa o que está acontecendo, que ela não está gostando, ter a posição de realmente dizer e de dizer para que haja cura, inclusive. Isso é muito importante. Isso não acontece. A maioria das vezes as pessoas não falam. A maioria das vezes ou a pessoa explode, discute, ou a pessoa simplesmente acredita que está ignorando. Mas aquilo está criando uma ferida imensa dentro dela. Então, dentro da visão que nós temos na terapia comportamental, é muito importante com que a pessoa se posicione. É muito importante ter um posicionamento. Eu vou ter um domínio próprio, eu vou ter uma mente sábia. Mas eu vou reconhecer o que eu estou sentindo. Isso se chama aceitação. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Saber conduzir aquele problema ou aquela situação, né? Saber conduzir de uma forma inteligente para o grupo e para ele mesmo, né, Ale? Exato. Você fala de grupo, mas também pode ser em casa, né? Porque muitas vezes, Fabi, a mulher que está assistindo hoje o nosso vídeo, está ouvindo o nosso podcast, essa pessoa, ela pode estar passando por isso, né? E que muitas vezes, imagina, um relacionamento onde o marido ou alguém que ela esteja convivendo, ela, para não discutir, ela ouve, ela vê e ela não fala. E então isso vai causando uma doença. E é uma doença totalmente emocional, que depois vem para o corpo. Porque o nosso corpo, ele vai falar. Tem muita gente que tem até uma doença de pele que dá muito. Meu sogro tinha, e ele era exatamente isso, para não desagradar o outro, às vezes ele não falava nada. E aí manifestava na pele psoríase, que era do nervoso que ele sentia e não conseguia falar, né? Não tinha o tato para falar em algumas situações. E muita gente é assim, né, Ale? Muitas pessoas preferem calar do que viver um conflito. Sim. Mas, na verdade, não seria nem conflito se ela souber ter controle, né? Se ela tiver um autocontrole, ela consegue passar para a pessoa aquela questão que não está agradando de uma forma muito, muito amena, muito amigável,
né? Que é a questão de realmente de resolução de conflitos, né, Fabi? E tem até, hoje em dia já tem até uma profissão, né? Você trabalha exatamente